Acho que foi muito bom, Will, e vamos passar a palavra para o Renan, para a gente ouvir as considerações do Renan sobre essa temática aí da população de rua. Valeu, Renan, pela presença, veio lá do Rio para nos contemplar aqui com sua fala. Valeu. Bom dia a todas e todos. Primeiro, agradeço o convite, tanto de participar desses cadernos, quanto de estar aqui nesse momento. É realmente emblemático e importante a existência desse caderno. E quem trabalha com população em situação de rua e direito percebe como falta bibliografia, e é muito sintomático a falta de bibliografia, porque nós do direito, se você pesquisar no Google dignidade da pessoa humana, aí vocês vão achar milhares de artigos, livros sobre dignidade da pessoa humana. Agora, quando você bota dignidade da pessoa humana e população em situação de rua, você quase não acha. É impressionante como o profissional do direito não enxerga a população em situação de rua como um tema a ser abordado. Felizmente, a gente começa a ter novos pesquisadores e essa publicação da Defensoria. Teve um outro livro também, que foi publicado em 2014, Direitos Fundamentais da População em Situação de Rua, que a Ada coordenou, uma doutrinadora, mas ela também só fez um pequeno artigo. E lendo esse próprio livro, que é um livro muito bom, mas alguns artigos você percebe que algumas pessoas, assim, o livro tem ótimos artigos, sem dúvida, mas tem artigos que você vê que a pessoa fica 20 horas escrevendo sobre dignidade da pessoa humana, aí quando vai falar população em situação de rua, é curto. Então, assim, essa publicação é realmente muito interessante por isso, por abordar exatamente essa questão da população em situação de rua, com quem trabalha, com quem está no dia a dia desse trabalho difícil, né? E parabenizo também, teve em julho, no dia 6 e 7 de julho, tivemos lá no Rio de Janeiro o primeiro seminário da Defensoria Pública e População em Situação de Rua. Então foram vários representantes, o Rafael estava viajando, não pôde ir, a gente também convidou o Will, ele teve um compromisso também, não pôde ir, mas foi o Carlos Veiz e o Marcelo aqui de São Paulo foram colegas de vários estados de defensores públicos, tanto federais, eu sou defensor público federal, quanto defensores estaduais. O Movimento Nacional de População em Situação de Rua grande parte dos seus representantes foi lá. Eu parabenizei também o Carlos pela atuação de vocês aqui em relação à Cracolândia, essa ação judicial, porque é surreal. A gente vê essa situação e vendo o Will falar, né, vai dando uma raiva, né? Você vai ficando pensando, cara, como é que pode a gente, hoje em 2017, com todos os direitos, como ele falou, nessa discrepância entre o que está previsto na Constituição, nos tratados e a realidade fática vivenciada pela população em situação de rua. E quem trabalha com população em situação de rua, a gente fica muito angustiado, porque a gente está... E lá no Rio a gente tem um trabalho de aproximação cada vez maior, indo à rua, conversar com as pessoas. A gente tem também em março, foi em março de 2016 que a gente teve o seminário aqui também, né? A gente falou um pouco sobre a Ronda de Direitos Humanos, que a gente vai à rua para ver como a população em situação de rua é tratada pelas autoridades. A gente percebe essa necessidade da Defensoria ir à rua, porque você no seu gabinete não tem como... As pessoas sempre falavam para a gente das violações, você não tem como aferir isso, conseguir provas. Então, assim, a gente começou a buscar. E aí, quando surgiu essas ações higienistas totalmente absurdas praticadas aqui em São Paulo, a gente acompanhou, conversei direto com o Marcelo e quando saiu a decisão eu fiquei muito feliz, porque realmente é surreal. Eu falo muito surreal porque a gente está num contexto surreal. E esse tipo de ação, você tem que propor uma ação para falar o óbvio. Não tem como você... Mas a Defensoria cabe a isso. A Defensoria cabe... Porque eu também, quando eu falo, sempre gosto de lembrar do Boaventura, que ele fala que o Boaventura Souza Santos, né, sociólogo português, que o direito é um instrumento de dominação. Eu acho assim, defensor que não percebe, ou qualquer um que vive a realidade, como o Will estava falando, o direito realmente é um instrumento de dominação. Mas há frestas, e a Defensoria pode e deve atuar nessas frestas para garantir os direitos fundamentais, utilizando os direitos fundamentais de forma contramajoritária.
E a atuação aqui de vocês do núcleo foi nesse sentido, de você poder uma ação perversa e totalmente... É difícil ter adjetivos para encontrar dessa situação, né? A gente lá do Rio acompanhando, a gente ficou assim, cara, como... E a gente ficou preocupado também no Rio. E aí teve, há uns 2 meses atrás, um boato que iria acontecer uma ação similar a essa. Aí eu e a colega defensora do Estado, e a gente também trabalha sempre junto, a Carla Beatriz, e a gente ouviu boatos que ia ter uma ação dessa na Favela da Maré. E aí a gente saiu 8 horas da manhã, foi lá para a Favela da Maré, e tinha acabado de ter o recolhimento de pertences, e é isso. E como é interessante, sociologicamente falando, né? Como é que a pessoa acha que pode retirar o bem daquela pessoa? Como? Assim, tipo, obviamente atitude criminosa. Já fiquei pensando qual a qualificação, se poderia ser roubo ou abuso de autoridade. Tem debates técnicos, se roubo porque aí não teria o ânimo definitivo. Então, mas abuso de autoridade com certeza é. Como é que você retira o patrimônio de alguém e joga no lixo? Isso não existe, aquilo é o patrimônio mínimo, o mínimo. Aí assim, voltando ao direito, o direito todo mundo escreve, mínimo existencial, mas pouquíssimos artigos escritos sobre o mínimo existencial ali da pessoa em situação de rua, que aquilo é o mínimo existencial mesmo, ali aquele colchão, o papelão dele, aquele é o patrimônio dele que não pode ser retirado. Então a gente foi lá e a gente está, felizmente a prefeitura deu uma parada nessas ações, a gente vai ter... Está tendo reunião com as superintendências, e é muito similar, essas ações de zeladoria no Brasil todo acontecem, né? E a gente percebe a falta da intersetorialidade, porque muitas vezes lá no Rio a gente chama de superintendência, elas são acionadas pela sociedade civil, a sociedade civil cobra a retirada das pessoas e não a implementação de política pública, e aí acaba caindo no colo da assistência. Então, assim, é uma situação muito complicada e que a Defensoria Pública tem que estar na rua. E quando a gente está na rua, porque a gente vê, porque aí quando a gente for fazer esse papel que o Will falou, que eu acho fundamental, de debater e buscar a implementação de política pública, você vai poder falar para o gestor, em gestões passadas que eram realmente muito mais brutais no Rio de Janeiro, que foi quando a gente começou a Ronda de Direitos Humanos. Quando você ia falar com o gestor, aí o gestor sempre com uma conversa, não é assim. Aí você fala, não, é assim, na Ronda de Direitos Humanos a gente viu a violação da política, a gente viu a forma. Então, assim, eu acho que dá uma noção de... Só que, óbvio, a gente tem milhares de dificuldades estruturais. Então, porque você tem todo o seu trabalho no gabinete, e aí você sai isso, aí você fica trabalhando até de madrugada, e ninguém aguenta muito tempo assim. Então, assim, a defensoria tem que se estruturar. E lá no seminário que a gente falou, só para entrar aqui no tema, como é importante a própria defensoria se estruturar, para não ser uma coisa voluntária do defensor que gosta do tema, porque aí depois o defensor se aposenta, tem filho, se transfere, e a população em situação de rua sempre também reclama, porque quando às vezes tem a pessoa engajada e aí depois ele sai. Então não pode ser, tem que ser uma política institucional da Defensoria Pública. E a gente está batalhando por isso. Inclusive vai ter uma reunião, a colega vai ter uma reunião semana que vem, não é, Charlene? Uma reunião com o presidente do CONDES, que é o Conselho Nacional de Defensores Gerais, junto com a Defensoria Pública da Defensora Federal e junto com a Defensoria Pública do Estado, para a gente batalhar para em todas as defensorias ser institucionalizado, e esse foi o objetivo principal do seminário, para que a prática da defensoria pública com a população em situação de rua não seja algo isolado. Porque, e aí a gente vem a questão da cultura, que o defensor público é um profissional do direito, ele vem normalmente da classe média alta, e ele não tem esse olhar para a população em situação de rua. Então, assim, a gente tem que batalhar para cada vez mais cobrar nos concursos também, para que a pessoa entrar na carreira já sabendo. E aí, só falando também de uma felicidade, em relação ao projeto de lei 6294, que a Defensoria Pública da União, através do GT Rua, sugeriu para o deputado até aqui de São Paulo, Newton Tato, que é o FGTS para a população em situação de rua. Para a pessoa em situação de rua, ser uma das hipóteses para a pessoa sacar o FGTS é estar em situação de rua. Aí foi aprovado na primeira comissão, ainda tem um longo tempo, e essa questão da invisibilidade e da total falta de noção da realidade, né? A pessoa, quem é classe média, tem o FGTS. Hoje já acabou agora a validade daquela medida provisória para liberação do saque, então já voltou à regra normal, né? Tem várias hipóteses do saque do FGTS. Aí, uma das hipóteses do saque do FGTS é para você comprar sua casa própria. Tudo bem. E aí a gente conversa com as pessoas em situação de rua, mas eu quero... A pessoa trabalha de carteira assinada, tem o FGTS retido, ela fala assim, não, eu quero comprar comida.
eu estou em situação de rua, quero comprar comida com o meu FGTS. Pode? Não, não pode. Você tem que entrar com uma ação, e a Defensoria aqui, da União aqui de São Paulo foi pioneira na construção dessa jurisprudência. Você tem que entrar com uma ação para liberar o FGTS da pessoa em situação de rua. Então, assim, como o ordenamento jurídico ele pensa na casa própria, de quem tem condições de comprar casa própria, e não pensa na pessoa que está em situação de rua, em situação de miséria extrema. Então, assim, é brutal a realidade vivenciada pela população em situação de rua, e a gente não pode se acomodar, né? E em relação à população em situação de rua LGBT, foi interessante, porque como surgiu? Não foi uma curiosidade minha que partiu assim, vou pesquisar a população LGBT em situação de rua. Foi, na verdade, um encontro que a gente teve em 2015, um encontro do movimento, e aí a fala de várias pessoas de vários estados. Aí a fala das mulheres em situação de rua e a fala da população LGBT em situação de rua chamou muito atenção. E aí, assim, a fala das mulheres relatando a existência de diversos estupros e diversas relações que as mulheres... relações de segurança que ela prefere. E ela fala assim, eu prefiro ser estuprada por um do que por vários. Então, assim, olha que brutal. E a mesma situação vivenciada pela população LGBT. A violência que... Então a gente percebe que a rua ela reproduz a sociedade homofóbica, machista e patriarcal que a gente tem. E na rua isso é também muito violento. Então, assim, aí eu comecei a pensar e refletir sobre isso. E na pesquisa de campo, sempre que a gente fala população em situação de rua, a gente sabe que, e aqui foi falado muito, é heterogeneidade. São diversos fatores que promovem essa ruptura para a pessoa deixar de ser o que a gente chama de domiciliado para passar a viver em situação de rua. Então, assim, diversos fatores, o Will comentou muito bem. Agora, em relação à população LGBT, tem um fator interessante, né? Interessante sociologicamente, obviamente, que é o quê? Grande parte, pelo menos na pesquisa de campo e na bibliografia que eu tenho lido, a própria família que expulsa a pessoa não consegue viver em casa exercendo a sua sexualidade na sua plenitude, sua orientação sexual, e aí o que acontece? Não conseguindo viver, a rua é uma opção. E aí também essa fala da opção é muito interessante, porque as rupturas e as violações são tão grandes em casa que às vezes a própria pessoa se culpabiliza, ela acha que ela foi pra rua porque ela quis. E numa entrevista que eu fiz, numa pesquisa de campo que a gente fez lá na LAP, uma atividade lá no Museu da Manhã, com várias trans e travestis, e aí assim, conversando com elas, foi muito interessante, porque aí teve uma que falou assim, meu pai não deixava eu ser mulher, e nem me chamava pelo nome social. Então, por isso eu quis ir pra rua. Por isso eu tô na rua por opção. Aí você falou assim... Aí eu comecei a conversar... você poderia ter outra forma? Eu disse, não. Que opção, né? Que opção é essa? Você não pode ser quem você é na sua casa. Então, a rua se apresenta como essa opção. Histórias brutais, assim, da população LGBT que você tem, que você fica assim, cara... E teve uma que eu conheci, Bruna, nomes fictícios, naturalmente, e ela... contou que com 7 anos ela foi expulsa de casa. Por que ela foi expulsa de casa? Porque o padrasto a estuprava. E aí ela estuprava, e o que a mãe falou para ela? Você está tendo um caso com meu marido. Aí botou para fora de casa. Aí a vizinhança acolheu. A vizinhança ficou com pena vendo aquela criança e acolheu. E aí o que aconteceu? Quando a mãe soube, começou a falar com todo mundo da vizinhança que não podia acolher e tal, xingar as pessoas, e aí ela foi pra rua com 9 anos e começou a se prostituir. Aí ela com 9 anos começou a se prostituir, eu encontrei com ela, ela estava com 25, e aí ela tinha acabado, quando eu fui fazer essa dinâmica de grupo, lá com várias pessoas, e ela estava muito fragilizada. Por quê? Porque ela estava no espaço da prefeitura, e aí o espaço da prefeitura do Rio, aqui eu acho que tem recorte de gênero, não tem? Tem abrigos... Alguns. Ainda funciona precariamente. Mas a gente vê, é triste, né? No Rio não tem nenhum abrigo com recorte LGBT. Então, assim, a situação das mulheres no Rio é terrível. São pouquíssimos abrigos femininos. E aí ela estava no abrigo, aí os profissionais do abrigo não estavam usando o nome social e não estavam querendo deixar que ela usasse as roupas dela. Estavam querendo que ela usasse roupas de homem. Então, assim, ela, depois de toda a violação que ela teve da família,
teve violação na própria rua, porque ela contando violências sexuais praticadas por pessoas em situação de rua, o Estado vem e viola a identidade de gênero dela, violações bárbaras, né? E aí eles tinham esse código, né? O pessoal do abrigo falou que tinha esse código, que não podia ter esse tipo de situação nos abrigos. E aí, no Congresso de População em Situação de Rua, em agosto de 2016, também eu conheci uma pessoa fantástica, que era uma mulher trans, e que contou a história de vida. Fiquei mais de uma hora a entrevistando, e muito interessante. E a gente estuda, no meu artigo eu falo sobre isso, a interseccionalidade, né? Raça, gênero e classe, né? Esses marcadores sociais que se interrelacionam nas formas de opressão, né? E aí ela era mulher trans, situação de rua, negra e de origens nordestinas. E aí ela falava muito bem, muito articulada. E aí é que eu transcrevi no artigo também, só para ler, que eu achei muito interessante. Quando alguém fala de interseccionalidade, a fala dela muito clara em relação a isso. Eu perguntei para ela sobre essa questão, ela falou assim: nossa, velho, eu tenho umas atribuições aí que para a sociedade atual são meio complicadas. Negra, origens nordestinas, classe abaixo da linha da pobreza, transmulher, em situação de rua, não. É o karma do século, tipo assim, se karma é algo bom, eu agradeço aos deuses por isso, mas é foda, é complicado. Estar em situação de rua sendo negra, mulher trans é mais pesado que ser negra. Ser negra é muito pesado. Eu corro de skinheads e tal, mas ser mulher trans é a minha maior dor. É o que me causa, às vezes, até depressão por conta da rejeição total. Se eu sou negão, eu ainda tenho um tipo de acesso a alguma coisa. Se eu sou pobre, eu ainda tenho algum tipo de acesso. Agora, tudo isso, sabe? Eu não estou me colocando num lugar de totalmente vítima. Para minha história ser essa, também houve um currículo que propiciou isso, o qual eu também atuei. Então eu não vou falar, coitadinha de mim. Eu contribuí, o Estado contribuiu, e essa bagunça toda resultou nessa sequência. Só que a fala dela, e depois eu analiso para quem quiser ler depois, como é interessante que a culpabilização da própria vítima. Aí quando eu fui conversando com ela, a mãe dela tentou suicidar. A mãe dela era bipolar, tentou se suicidar quando ela tinha 12 anos. Então, assim, todas as características emocionais e materiais que ela poderia ter condições, mas mesmo assim ela acha assim: não, eu contribuí. Tem uma fala dela também mais à frente que ela fala assim: não, ninguém me jogou na rua, não, eu entrei na rua. Mas ela sofreu violência da avó, a avó chamava ela e o irmão de meus escravos. Então, assim, ela sofreu violência, ela ficou na FEBEM aqui na época. Então, assim, sofreu violência, não podia exercitar a sexualidade dela também por medo de violência se ela se assumisse. Ela fala que se assumiu trans com 17 anos, então, mas ela fala que antes ela não podia assumir porque ela sabia que se ela se assumisse na FEBEM, provavelmente ela seria morta. Então, assim, essa situação da população em situação de rua, que já é uma situação vulnerável, a situação da mulher e da população LGBT, e tem um artigo da mulher muito bom nos cadernos também. Eu fiquei feliz quando eu vi, porque a gente tem que ter esse olhar interseccional. E aí cabe à defensoria esse tipo de atuação também. A defensoria ela tem que estar atenta na implementação da política pública de uma forma respeitando o gênero, todas essas questões, e a defensoria pública também no atendimento à população LGBT em situação de rua. E não pode ser, às vezes também, não sei como é que acontece aqui, lá no Rio, no caso da Defensoria do Estado, como tem o Núcleo de Direitos Humanos que tem uma atuação mais forte nessa área, às vezes as pessoas acham que só pode também um determinado núcleo, né? Só como se um determinado defensor pudesse atuar com população em situação de rua. Não, todos têm que ter treinamento e têm que entender esse fenômeno. Porque se a Defensoria Pública tem realmente como função a promoção de direitos humanos, a população em situação de rua tem que ser a prioritária. Porque senão o que acontece? E lá no Rio, às vezes, a gente percebe uma captura de determinada classe média que tem mais conhecimento e acaba cooptando a defensoria, e o defensor fica cheio de trabalho, fazendo coisas que, de repente, que são importantes, mas assim, vamos na priorização, né? Você tem uma pessoa em situação... E só um detalhe do direito que também para mim é muito claro, e você vê consumidor. Tem milhares de artigos sobre consumidor, especialização, tal. E a população em situação de rua, que sequer consegue chegar ao consumo, ou consome muito pouco, né?
infelizmente, aí não é enxergado. Então acho que a Defensoria Pública tem que ter como pauta fundamental a população em situação de rua. A população em situação de rua não pode ser invisibilizada, porque muitas vezes a gente percebe que a Defensoria e os defensores não percebem isso que ele falou, a questão da rua. Pô, se tem a pessoa em situação de rua lá, o direito sendo violado, cadê a Defensoria? A gente tem que batalhar para construir uma Defensoria realmente que pense, reflita e haja principalmente em relação à população em situação de rua. Era isso que eu tinha que falar. Obrigado. Obrigado, Renan, pelas suas palavras. Queria pontuar sobre esse PL 6294 que você pontuou, que é importantíssimo para a gente avançar nessa luta aí pelos direitos das pessoas em situação de rua. E queria lembrar também que a própria política nacional da população em situação de rua, ela não veio de uma lei, né? Ela veio de um decreto presidencial. Eu acho que isso é um ponto importante e retrata um pouco a dificuldade do legislativo, dos nossos representantes, né, lidarem com essa situação, com essa população mais pobre, mais vulnerável. Quer dizer, a incapacidade, o deputado Carlos Bezerra estava mais cedo falando disso aqui. Poxa, tá desde dezembro a discussão do PL aqui estadual, foi pautado 2 vezes essa semana e não votam. Qual que é a grande questão, a grande dificuldade de você aprovar uma lei que vai ser benéfica para os mais pobres na nossa sociedade, né? A gente vê aí realmente um retrato horroroso da nossa sociedade, como o Will colocou aqui também, aqui da nossa Praça da Sé, né? Essa desigualdade gritante com a qual a gente convive todos os dias e que a gente não pode suportar isso, né? A gente tem que lutar contra isso. A gente vive um período dificílimo com relação a isso, porque a gente assiste a retrocessos em diversas áreas, e aí esses retrocessos eles vêm de ganância pessoal, eles vêm da nossa estrutura política, econômica, partidária, e a gente está num período em que é difícil a gente ser otimista, né? Mas eu queria colocar que essa publicação traz esses debates para a população mais vulnerável que a gente tem aí, que é a população de rua. Acho que a gente tem que trazer essa questão de priorização na Defensoria desse atendimento. Isso tem sido discutido na expansão que a Defensoria vai fazer aqui do atendimento POP Rua. Tem que ser prioritária mesmo, e não é só na Defensoria, é em todos os nossos serviços públicos, em toda a nossa sociedade. A gente tem que olhar para a grande concentração de riqueza que a gente tem, né? E buscar superar isso, e a gente supera isso, inclusive, tendo serviços públicos de qualidade para a população mais pobre, né? Essa é uma forma de a gente enfrentar esse problema. Muitas vezes isso não está muito claro para todo mundo, mas ter esses serviços públicos de qualidade para a população mais pobre é essencial para a gente não ter também meramente a inclusão pelo consumo, né? Muito tem se criticado isso, como a superação da pobreza no Brasil nos últimos anos seguiu esse modelo de inclusão pelo consumo e não pelo desenvolvimento de direitos sociais, que são uma aquisição mais perene do que bens de consumo, que, como a gente está vendo agora, dependendo do clima econômico, vai tudo por água abaixo, né? Então, apesar desse cenário, eu queria lembrar as palavras do Frei Beto, que diz para a gente deixar o pessimismo para tempos melhores, né? A gente precisa cultivar o otimismo, apesar dessas dificuldades. A gente tem que seguir adiante, seguir debatendo, seguir discutindo, e é isso aí, é isso que a gente vai continuar fazendo hoje à tarde.